A culpa o consumia, e Deus escolheu o dia do funeral para revelar tudo. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais pesado, como se carregasse algo além do calor. João sentou-se na cadeira de balanço da varanda, olhando para o quintal que um dia fora cheio de risadas. Agora só via o vazio. As mãos, grossas e calejadas pelo trabalho na roça, tremiam levemente. Não era a idade, não era o cansaço. Era a culpa. Uma culpa que o acompanhava há 7 anos, 7 longos anos em que cada respiração parecia um peso, cada pensamento, uma acusação. Tudo começou naquela noite de outubro, quando a chuva caía sem piedade. João, então com 42 anos, havia discutido feio com o irmão mais novo, Pedro. Palavras duras, ofensas que não deveriam ter sido ditas, mas que saíram como flechas envenenadas. Pedro saiu de casa batendo a porta e João, em vez de correr atrás, ficou ali parado deixando o orgulho falar mais alto. Ele volta, pensou. Mas Pedro não voltou. Naquela mesma noite, enquanto tentava atravessar a ponte velha do Ribeirão, o carro escorregou na lama e foi levado pela correnteza. Quando o encontraram já era tarde. O velório foi o dia mais longo da vida de João. Ele não chorou. Não conseguia. Só sentia um nó na garganta e um fogo no peito. Cada olhada dos parentes, cada sussurro, parecia confirmar o que ele já sabia. Era culpa dele. Se não tivesse falado aquelas palavras, se tivesse ido atrás, se tivesse. Se. Essa palavra o perseguiu por anos. Depois do enterro, João tentou seguir em frente. Casou-se com Maria, uma mulher bondosa que conhecia sua dor, mas que não conseguia alcançar o lugar onde ele guardava aquela ferida. Trabalhou duro, criou os filhos e às reuniões na igreja cantava os hinos, mas algo dentro dele permanecia mudo, como se Deus mesmo tivesse virado o rosto. Os anos passaram, e a culpa não diminuiu. Pelo contrário, cresceu como uma árvore cujas raízes se espalhavam por tudo, nos sonhos, nos silêncios, nos momentos em que deveria estar feliz. Às vezes, acordava à noite suando, ouvindo o barulho da água arrastando o carro. Outras vezes via o rosto de Pedro nos rostos dos sobrinhos, e o coração doía como se fosse a primeira vez. Maria orava por ele, os irmãos na igreja impunham as mãos, mas João sentia que suas orações não passavam do teto. Como Deus pode me perdoar se eu não me perdoo? Pensava. E a cada ano a pergunta ficava mais pesada. Até que chegou o dia em que a mãe de João, Dona Ana, faleceu. Ela tinha 92 anos, uma vida longa, cheia de fé. O velório foi marcado para uma sexta-feira, e a família toda se reuniu na pequena casa onde ela morava. João chegou cedo, ajudou a arrumar as cadeiras, recebeu os abraços dos parentes, mas seu coração estava apertado. Não era só a dor da perda da mãe, era algo mais. Como se aquele dia fosse diferente. Enquanto os irmãos cantavam os hinos que Dona Ana tanto amava, João sentou-se num canto longe dos olhares. Olhou para o caixão, para as flores, para as fotos espalhadas pela mesa. E então viu uma imagem que não estava ali antes. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo, ele e Pedro, crianças, sorrindo ao lado da mãe. João pegou a foto com mãos trêmulas. Não se lembrava daquele dia, mas ali estavam eles, unidos, felizes. E algo dentro dele se partiu. Foi como se uma voz sussurrasse em seu coração. Você não é o único que perdeu. Você não é o único que sofreu. João sentiu as lágrimas queimando os olhos e desta vez não segurou. Deixou-as cair silenciosas, enquanto a música continuava. E então, como um rio transbordando, tudo veio à tona. A saudade, o arrependimento, a culpa, o medo de não ser perdoado. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava há anos. Nesse momento sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão Caio, um dos anciãos da igreja, homem de poucas palavras, mas de muita oração. Ele não disse nada, só se sentou ao lado de João e ficou ali, em silêncio. Depois de alguns minutos, João conseguiu falar entre soluços. Irmão, eu não aguento mais. Eu matei o meu irmão. Eu o empurrei para a morte com minhas palavras. Como Deus pode me perdoar? Caio não se apressou em responder. Respirou fundo e disse, com voz firme, mas cheia de compaixão. João, você não empurrou ninguém. O Pedro fez suas escolhas como todos nós fazemos. Você errou sim, mas não foi você quem dirige aquele carro. E mesmo que fosse, você acha que o seu pecado é maior que a graça de Deus? João abaixou a cabeça. Eu não consigo me perdoar, murmurou. Não é sobre você se perdoar, respondeu Caio. É sobre você aceitar o perdão que já foi dado. Há 7 anos você carrega esse fardo sozinho, como se Deus não tivesse visto suas lágrimas, como se ele não soubesse do seu arrependimento. Mas ele sabe. E ele está esperando você soltar essa culpa aos seus pés. João olhou para o irmão, os olhos cheios de dúvida. Como eu sei que Deus me perdoou?
Caio apontou para a foto que João ainda segurava. Olhe para isso. Sua mãe guardou essa foto por todos esses anos. Ela não guardava rancor. Ela amava você e amava o Pedro. E Deus é assim também. Ele não guarda rancor. Ele guarda amor. Você acha que se Deus não tivesse perdoado você, Ele teria deixado você aqui todos esses anos? Teria dado uma família, um trabalho, a chance de servir a Ele? João, o perdão já é seu. Você só precisa receber. As palavras de Caio ecoaram no coração de João como um sino. Ele olhou novamente para a foto, depois para o caixão da mãe. E então, como se uma cortina fosse arrancada, ele viu. Viu que a culpa o havia cegado por tanto tempo que ele não conseguia enxergar a mão de Deus estendida. Viu que o inimigo havia usado aquela dor para mantê-lo preso, longe da paz que Deus queria lhe dar. João se ajoelhou ali mesmo, ao lado da cadeira, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Fechou os olhos e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com o coração quebrado. Senhor, eu não aguento mais carregar isso. Eu confesso que falhei. Eu peço perdão por minhas palavras, pelo meu orgulho, por não ter ido atrás do Pedro. Mas eu também peço, Senhor, que o Senhor me livre dessa culpa. Eu não quero mais viver assim. Eu quero a tua paz. Eu aceito o teu perdão. Por favor, Senhor, me limpa. Me libera. Não houve um raio, não houve uma voz do céu. Mas algo dentro de João mudou. Foi como se um peso imenso fosse tirado de suas costas. Ele sentiu o corpo leve, a mente clara. As lágrimas ainda caíam, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão. Quando se levantou, Caio ainda estava ali, sorrindo. Agora você está livre, disse ele. João assentiu, enxugando o rosto. Sim, estou livre. O enterro de Dona Ana foi simples, como ela teria querido. João ajudou a levar o caixão, e desta vez, não sentiu o peso da culpa. Sentiu apenas a presença de Deus, como um abraço quente. Depois, quando todos se reuniram na casa para a refeição, João procurou a esposa. Maria o olhou com surpresa quando ele a abraçou forte e sussurrou: Obrigado por nunca desistir de mim. Ela não perguntou nada, só apertou o abraço, como se soubesse que algo grande havia acontecido. Nos dias que se seguiram, João notou as mudanças. Os pesadelos pararam. As lembranças de Pedro ainda doíam, mas não como antes. Agora, eram memórias de amor, de saudade, não de culpa. Ele começou a falar do irmão com os sobrinhos, a contar histórias que havia guardado por tanto tempo. E, pela primeira vez em anos, sentiu que poderia sorrir sem se sentir um traidor. Uma noite, enquanto orava com Maria antes de dormir, João agradeceu a Deus não só pelo perdão, mas pela maneira como ele havia escolhido revelar isso. Senhor, o Senhor poderia ter me libertado a qualquer momento, em qualquer lugar, mas o Senhor escolheu o dia do funeral da minha mãe. Por quê? E então, como se Deus mesmo respondesse, ele entendeu. Foi ali, naquele dia, que ele finalmente viu o amor incondicional. O amor de uma mãe que guardou a foto dos dois filhos juntos, apesar de tudo. O amor de um Deus que não desistiu dele, mesmo quando ele desistiu de si mesmo. Hoje, quando João olha para trás, ele vê dois homens, o que viveu 7 anos acorrentado pela culpa e o que num só dia foi libertado pela graça. Ele não entende completamente porque Deus permitiu que ele sofresse tanto tempo, mas sabe que naquele sofrimento aprendeu coisas que nunca teria aprendido de outra forma. Aprendeu que o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Aprendeu que Deus não nos abandona, mesmo quando nos sentimos abandonados. E acima de tudo, aprendeu que a culpa não tem o último palavra, o amor tem. Agora, quando João vai às reuniões e ouve o hino Maravilhosa Graça, ele canta com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de gratidão. Porque sabe que aquela graça tão maravilhosa, tão incompreensível, alcançou até ele. E se alcançou ele, pode alcançar qualquer um. Que este relato sirva para lembrar a todos que não importa o peso que carregemos, não importa há quanto tempo estamos sob ele, Deus está esperando o momento certo para nos mostrar que sua graça é maior. Basta nos ajoelharmos como João fez e dizer: Senhor, eu aceito. O resto, ele faz.